Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre texturas para aplicação na fachada de casa. Também dá para aplicar no interior da casa, viu? Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a aplicação das texturas tanto no exterior quanto no interior das residências. Gente, uma grande vantagem de utilização de textura tanto internamente quanto externamente é que a textura, por ter esse acabamento mais irregular, ajuda a esconder possíveis falhas que existam, que possam existir no acabamento das paredes. Então, a textura, ela ajuda a esconder essas possíveis irregularidades. Não deixa tão evidente alguma falha, algum desnivelamento do acabamento da parede. E se esse for o seu caso, que você tem algum probleminha de acabamento na parede e você quer esconder, então a textura é o revestimento mais indicado. Agora, se a sua parede apresenta um bom acabamento superficial, uma tinta, um acabamento com tinta acrílica já é o suficiente. E qual a possível desvantagem de utilização da textura? A textura utilizada externamente com uma granulometria, ou seja, com minerais de granulometria maior, ou seja, com aquelas pedrinhas que dão a textura de tamanho maior, podem gerar sulcos, podem gerar ranhuras com maior profundidade. Então, essas ranhuras que porventura apresentam maior profundidade são locais onde vai haver um maior acúmulo de sujeira e, consequentemente, uma maior dificuldade na hora da limpeza dessa fachada. Então, essas ranhuras que ficam mais profundas tendem a acumular mais sujeira, o que vai dificultando a limpeza. E no final das contas, a aparência dessa textura, a aparência dessa fachada já não fica mais tão legal. Existem diferentes tipos de textura. Existe a textura mais comum para áreas externas que chama grafiato. O grafiato já vem na sua composição a pigmentação e essa textura apresenta uma granulometria, ou seja, um tamanho de grãozinho lá na composição mineral maior. E é por esse motivo que as ranhuras tendem a ficar mais marcadas e é com esse tipo de textura que você consegue ranhuras mais marcadas, ranhuras mais profundas. Você encontra também outros acabamentos que são chamados de textura, que consistem nessa massa que é muito semelhante, a sua composição química é bastante semelhante à do grafiato. O que muda é justamente o tamanho das partículas que estão na composição do grafiato e das outras massas, então, que são chamadas de textura. Então, pessoal, o grafiato é a composição que contém grãozinhos maiores em relação às outras massas que você pode utilizar, então, para fazer uma textura na parede, tanto internamente quanto externamente. Então, como eu estava falando, o grafiato possui essas partículas de dimensões maiores e na hora que o aplicador vai fazer o arraste dessa massa sobre a parede, é que esses grãozinhos maiores vão arrastando, né, com uma espátula, eles vão sendo arrastados e é esse movimento, essa forma de aplicação que vai deixando os sulcos mais profundos, que vai proporcionando essa aparência mais rústica, onde você tem diferentes tamanhos de minerais que vão sendo arrastados e vão formando, então, essas linhazinhas com diferentes profundidades e diferentes espessuras. A textura de massa acrílica com minerais de menor dimensão são mais fáceis de aplicar, são texturas que você pode aplicar com espátula, com pincel, com rolo e você vai obter, consegue obter diferentes padrões de acabamento utilizando esse material. Para a aplicação de texturas em áreas externas, esse material precisa atender a alguns requisitos de desempenho.
Precisa ser um material que apresente uma boa aderência ao substrato, precisa ser resistente ao intemperismo, precisa ser resistente ao crescimento de fungos e bactérias, precisa ser impermeável, além de apresentar capacidade de mimetizar, ou seja, de esconder fissuras que porventura tenham na superfície. As texturas então indicadas para uso externo são as texturas que apresentam grãos médios ou grãos grossos, assim como o grafiato. Para a utilização interna, você pode optar por qualquer tipo de textura. Como nós não temos a ação de intempéries, a única coisa que você precisa observar é que essa textura tenha proteção contra fungos. A textura ela pode ser aplicada branca e pintada posteriormente, ou você pode também já adquirir a textura pronta com o pigmento na própria mistura, na própria composição dessa textura. Internamente, pessoal, opinião minha, tá bom? Eu aconselho a utilização de uma textura com grãos menores. E por que isso? Dependendo do padrão de acabamento que você aplicar na sua parede, pode acontecer de ficar pontos salientes dessa granulometria, enfim, dos minerais que compõem essa massa, podem ficar pontinhos mais salientes. E se é um lugar que você tem mais circulação de pessoas, pode acontecer das pessoas se arranharem nessa parede, pode acontecer de enganchar uma roupa e acabar estragando a roupa. Falo isso por experiência própria, porque aqui no meu apartamento, mesmo tendo uma textura com grãos menores, a forma com que ela foi aplicada, imitando uma argamassa projetada, fez com que ficassem muitas pontas nesse revestimento da varanda. E o que acontece? Vira e mexe quando alguém está circulando ou sentado ou se encosta na parede, é uma parte da parede que fica acessível. Então já aconteceu das pessoas engancharem um pedacinho da roupa e acaba estragando, puxando o fio da roupa. E também de se arranharem. Então, eu indico uma textura com uma granulometria menor, ou seja, com grãos, com minerais menores, para que você tenha um acabamento final um pouco mais liso, ou também optar por um tipo de padrão de textura que você não gere muitas pontas, que vai fazer com que o seu ambiente fique mais confortável. Ou seja, você não vai precisar se preocupar com esse problema, né, no uso, no cotidiano de utilização do seu ambiente. Agora, se você realmente gostaria de aplicar esse tipo de textura que tem esse padrão salpicado na parede, você pode utilizar essa textura em uma parede que vai ficar com um móvel na frente, por exemplo, que tem algum tipo de anteparo. Esse anteparo vai distanciar as pessoas e você não vai ter esse tipo de problema. Então, você não vai precisar se preocupar das pessoas se arranharem ou estragarem a roupa por se encostarem na parede. Então, você vai distanciar as pessoas da parede em função de um móvel, em função de algum jardim, em função de alguma planta. Então, você pode dispor de alguns artifícios para ver esse distanciamento das pessoas em relação a essa parede com textura. Gente, uma coisa muito importante que eu não falei, mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Gente, não perde tempo, não se inscreve lá, ativa o sininho. Não se esquece dos 3 Cs, compartilha, comenta e curte, tá bom? Gente, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, quando você comprar a textura, quando for escolher o tipo de textura, verifique no manual de aplicação desse produto se a textura que você adquiriu, ela é adequada ao substrato onde você vai aplicar. Se essa textura é adequada a uma parede que está somente rebocada, se essa textura é adequada para aplicar sobre massa corrida, se essa textura é adequada para pintar sobre uma parede que já está pintada com uma tinta acrílica, por exemplo. Então, consulte essas informações antes
de efetuar a compra da sua textura. Então, verifique quais são as condições da sua superfície para então escolher a textura e aplicar com segurança. Aplicando internamente, a gente também tem um ganho visual bastante grande. Você pode criar um ponto focal no seu ambiente somente utilizando textura. E lembrando, né, pessoal, se você deseja ter um ambiente mais neutro, escolha a textura, a cor da textura, na mesma paleta das cores que você está aplicando no seu ambiente. Se você quer dar mais contraste, quer gerar mais contraste com essa textura, você pode utilizar um tom acima, um tom abaixo da paleta que você está utilizando para a decoração do seu ambiente. Se você quer deixar essa parede mais homogênea em relação ao ambiente, você pode utilizar a mesma cor. E mesmo utilizando a mesma cor, já vai dar um efeito muito legal em função desse padrão desse revestimento. Então, a textura por si só já vai trazer bastante informação para o ambiente. E para valorizar ainda mais a textura, valorizar mais o seu ambiente, que tal colocar uma iluminação especial para essa parede? Então, essa iluminação também vai valorizar o ambiente, vai valorizar a textura que você está colocando, e dependendo do padrão escolhido para a aplicação da textura, se você tiver ranhuras mais profundas, menos profundas, a iluminação vai trazer um jogo de luz e sombra que vai valorizar e muito esse ambiente. E aí, pessoal, que tal dar um tapa, dar uma mudada no ambiente? Já tinha pensado em utilizar a textura interna e externamente? Externamente, eu acho que fica bem legal, viu? Especialmente para esconder alguma irregularidadezinha daquele reboco, daquele revestimento. Acho que fica muito bom. Pessoal, escrevam aqui para mim o que vocês acham desse tipo de solução para dar um incremento rápido e bem legal no ambiente interno da casa. Vocês usariam? Vocês têm alguma experiência com o uso de texturas? Escrevam aqui para mim. E se quiserem, podem me mandar fotos, viu? Tem o meu contato, meu e-mail lá na descrição do vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo!